Você já se perguntou por que sofrer com dores na coluna se existe um terapeuta interno dentro de você? Olá, eu sou o Carlos Ferreira, terapeuta especialista em tratamento da coluna vertebral. E hoje vou mostrar como você pode fazer com que a sua coluna entre no eixo de uma forma simples, rápida, não invasiva e sem uso de medicamentos. E como sempre, eu vou contar aqui com a ajuda do meu clone de inteligência artificial, o senhor Ferreira. Olá, Carlos. Lembrando que por trás de uma inteligência artificial há sempre uma inteligência natural. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer as manifestações que tivemos nas redes sociais desde o nosso último vídeo. Obrigado a todos os que deram um like e compartilharam. Bacana, senhor Ferreira. Parece que algumas pessoas ficaram interessadas em assistir os depoimentos de quem já experienciou a técnica de sincronização bioenergética ou medicina bioenergética. Pois é, Carlos. Embora haja alguns depoimentos lá no site da clínica, eu trouxe aqui alguns casos. Ótimo. Eu sugiro que você mostre primeiro um depoimento colhido no ambiente clínico. Certo, mas antes vamos à nossa vinheta. Mário, qual foi o motivo do seu tratamento com a medicina bioenergética? Foi uma indicação de um amigo que eu estava com muitas dores na cervical, lombar, e muita ansiedade, angústia, depressão. Quais eram os sintomas? Depressão, dor no nervo ciático, na coluna cervical, na lombar. De 0 a 10, qual era a intensidade da dor? 10, Por quanto tempo você apresentou essa condição? há uns 2 anos. Você chegou a procurar outros tratamentos? Sim, vários. Depois do tratamento com a medicina bioenergética, qual foi o seu resultado? Resultado positivo. De 0 a 10, qual é agora a intensidade da sua dor? 5, Você apresentou melhora em alguma outra condição ou área da sua vida? sim, Como você está se sentindo depois do tratamento com a medicina bioenergética? estou me sentindo muito feliz. Você recomendaria para alguém? Para todos. Olha, eu quero chamar a atenção para um detalhe neste vídeo, tá, pessoal? O terapeuta que atendeu esse cliente tinha 17 anos à época. E por acaso é o meu filho, o Dr. Gabriel Ferreira, que hoje é um cirurgião dentista e também se certificou na técnica. Eu sugeri esse depoimento para mostrar que o mérito do resultado não é o terapeuta que aplica, é o terapeuta interno do cliente. No caso em questão, o menino Gabriel só aplicou a técnica. Ele aplicou com o maior senso de presença possível e todo o amor incondicional que o terapeuta tem que ter por aquele indivíduo que está sobre a máquina. @doutor.gabriel.ferreira. Este é o Instagram do Agora Doutor Gabriel. Muito bem, senhor Ferreira, sempre atento, né? Agora, por favor, me coloque aí o depoimento de alguém que foi atendido fora do ambiente clínico. É pra já. Eu estou aqui com o nosso amigo Walter. Ele acaba de passar por uma sessão de medicina bioenergética aqui nesse posto de atendimento aos romeiros que vão para Aparecida. Walter, conta para nós como é que foi o tratamento aqui. Você chegou com uma dor na coluna e de 0 a 10 ela estava Com 7 de dor. em 7 de dor. Isso. E após o tratamento, que durou menos de 10 minutos, Agora eu tô sem nada de dor. Então, agora depois do tratamento, sem nada de dor, bem tranquilo, bem relaxado, as pernas, a coluna. Muito bom o tratamento. Parabéns. Você recomenda essa Sim, técnica sim, para outras sim. pessoas? Muito Para bom. outros romeiros? Sim, muito bom. Tá bom. Valeu a pena. Muito obrigado. Pessoal, este é um dos diversos depoimentos que a gente tem colhido durante o atendimento gratuito e fazemos anualmente num dos pontos de atendimento aos romeiros da cidade de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. São aqueles romeiros que caminham dezenas e às vezes centenas de quilômetros pelas rodovias, em especial da Presidente Dutra, até chegar ao Santuário Nacional na Basílica de Aparecida. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre os romeiros, ou seja, zero julgamento. Até porque na sincronização bioenergética a gente compreende a importância desse zero julgamento. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer todos os demais profissionais de saúde que também se dedicam anualmente a atender os romeiros de forma gratuita. E lá a gente vê médicos, fisioterapeutas, terapeutas, massagistas, alunos de cursos de saúde que também prestam atendimento devidamente supervisionados.
tem bombeiros, policiais. Agradecer também todos os voluntários anônimos, incluindo cozinheiras, faxineiras e organizadores em geral que atuam nesses pontos de apoio. Agora, para que os bombeiros possam se preparar previamente, eu gostaria de pôr o seu Ferreira para trabalhar e explicar os impactos e uma caminhada longa e extenuante, sem os devidos cuidados, pode causar na coluna vertebral. Vamos lá, seu Ferreira. Certo, Carlos. Participar de uma romaria de muitos quilômetros pode ser uma experiência física e espiritual intensa. No entanto, essa atividade prolongada e extenuante pode ter vários impactos na coluna vertebral do peregrino. Aqui estão alguns dos principais efeitos. Compressão vertebral. A caminhada prolongada pode causar compressão dos discos intervertebrais devido ao impacto repetitivo dos pés no solo. Impacto. Pode deixar as costas doloridas, especialmente na região lombar. Desalinhamento postural. A fadiga muscular pode resultar em uma postura inadequada, como inclinar-se para frente ou para os lados. Impacto. Pode causar desalinhamento da coluna, gerando dor e desconforto. Tensão muscular. Os músculos ao redor da coluna, especialmente os músculos paravertebrais, podem ficar tensos e fatigados. Impacto. Pode resultar em espasmos musculares e rigidez. Desgaste articular. Isso porque o movimento repetitivo pode causar desgaste nas articulações facetárias da coluna. Impacto. Pode levar a condições como artrite e dor crônica, inflamação. A atividade física intensa pode causar inflamação nos tecidos ao redor da coluna. Impacto. Pode resultar em dor e inchaço, dificultando a mobilidade. Problemas nos pés e pernas. Problemas nos pés, como bolhas e fascite plantar, podem alterar a marcha do peregrino. Impacto. Pode causar compensações posturais que afetam negativamente a coluna. Hérnia de disco. Pode pular essa aí, seu Ferreira, e ela é o tema central de hoje. Então, pessoal, notem que os impactos na coluna vertebral são grandes. E muitas vezes a pessoa se queixa de dores em outras partes do corpo, sem perceber que essas dores podem ser decorrentes do quanto a coluna vertebral é exigida durante uma caminhada em romaria. Seu Ferreira, coloque aí o vídeo do Mão Santa aí. Ok, Carlos. Eu estou aqui com o Luiz. O Luiz acaba de passar por uma sessão nesse centro de atendimento aos romeiros que estão indo para Aparecida. Ele que estava com intensas dores, principalmente na região do quadril e na região dos pés. E agora está dizendo que estava em quanto? De 0 a 10? Acho que uns 9, viu, Arthur? E agora? Eu com uns 2,5, 3. Beleza? Essa mão santa aí, vou falar, ó. Lembrando, não é a mão santa, é o seu próprio corpo, tá bom? É, né? Você recomendaria essa técnica para outras pessoas? Sim, com certeza. Legal, Luiz. Nossa, é ótimo. Forte abraço. Então, vocês perceberam que eu fiz questão de deixar claro para o romeiro que o resultado da técnica não é em função da minha mão santa, que, aliás, de santa não tem nada. Eu deixei claro que foi o próprio corpo dele quem promoveu a restauração. Também não é o ambiente. Vocês perceberam o ruído lá no fundo, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E é claro que no ambiente clínico tudo é mais controlado e mais propício, mas esses atendimentos que fazemos gratuitamente aos romeiros são atendimentos emergenciais que usam apenas uma parte da técnica. E funciona. Agora, imagina ela completa no ambiente mais apropriado. Lembrando que a técnica funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, mas quem define a prioridade, independentemente de a técnica ser aplicada parcial ou integralmente, se em ambiente clínico ou não, quem define a prioridade é sempre o terapeuta interno do indivíduo que está sendo tratado. E nunca é demais reforçar, ele nunca erra. E como eu não estou aqui para ajudar os romeiros, eu quero pedir ao seu Ferreira para dar algumas dicas para eles. Vamos lá, seu Ferreira. Prevenção e cuidados antes de longas caminhadas. Preparação física. É altamente recomendável fortalecer os músculos do core e das pernas antes da caminhada. Benefício: ajuda a suportar melhor o esforço prolongado e a manter uma postura adequada. Seu Ferreira, antes de prosseguir, explique para a galera o que são os músculos do core. Pois não, Carlos. O core, também conhecido como powerhouse, casa de força em português, é definido como o complexo de 29 músculos da região lombo-pélvico-quadril.
Ele é o nosso centro de gravidade e a região a partir da qual começam todos os movimentos. Explique em português, Sr. Ferreira. Tem razão, Carlos. Vamos lá. Imagine que seu corpo é como uma árvore. Os músculos do core são como o tronco dessa árvore. Eles ficam bem no meio do seu corpo e ajudam a manter tudo firme e estável. Esses músculos incluem a barriga, as costas e até os lados do corpo. Quando você faz coisas como caminhar, correr, pular ou até mesmo sentar, os músculos do core trabalham juntos para manter você equilibrado e forte. É como se eles fossem os super-heróis do seu corpo, ajudando a proteger sua coluna e a dar força para você fazer todas as atividades que gosta. Use analogia para um melhor entendimento. Assim como uma árvore precisa de um tronco forte para ficar de pé, seu corpo precisa de um core forte para se mover bem e com segurança. Muito bom. Continua umas dicas aí para os romeiros. Equipamento adequado. Recomenda-se usar calçados apropriados e uma mochila bem ajustada. Benefício: reduz o impacto nas articulações e melhora a distribuição do peso. Alongamento e aquecimento. Basicamente, realizar alongamentos antes e depois da caminhada. Benefício: ajuda a prevenir tensões musculares e melhora a flexibilidade. Hidratação e nutrição. É muito importante se manter bem hidratado e consumir alimentos ricos em nutrientes. Benefício: ajuda a manter a energia e a reduzir a fadiga muscular. Pausas regulares. Fazer pausas frequentes para descansar, preferencialmente nos pontos de atendimento ao longo da rodovia. Benefício: reduz a carga contínua sobre a coluna e permite a recuperação muscular. Resumindo, Carlos, uma caminhada de muitos quilômetros em uma romaria pode ter impactos significativos na coluna vertebral do peregrino. No entanto, com a preparação adequada, uso de equipamentos apropriados e cuidados durante a caminhada, é possível minimizar esses efeitos e completar a jornada de maneira saudável e segura, especialmente em prol da coluna vertebral. Obrigado, Sr. Ferreira. Bora começar o tema de hoje? Sim, Carlos. Hoje o tema é Hora de melhorar o disco. Isso mesmo. É hora de melhorar o disco. Numa alusão àquela famosa hérnia. Mas antes de entrar no assunto, vamos entender o que é uma hérnia. Uma hérnia ocorre quando uma parte do corpo, como um órgão, por exemplo, se projeta através de uma abertura no músculo ou tecido que deveria mantê-lo no lugar. Agora, especificamente sobre a hérnia de disco, a gente vai usar de uma analogia para ficar mais fácil aí o entendimento. Imagina que a sua coluna vertebral é como uma pilha de blocos com almofadas entre eles. Essas almofadas são os discos intervertebrais, ou seja, entre as vértebras. Uma hernia de disco acontece quando uma dessas almofadas se desloca e pressiona os nervos que estão ali ao redor, causando a dor. E a hernia de disco pode ser extremamente dolorosa e limitar muito a sua mobilidade. E ela pode ocorrer em qualquer parte da coluna, mas é mais comum na região lombar e na cervical. Os sintomas podem incluir dor intensa, formigamento, fraqueza muscular e até perda de sensibilidade em algumas áreas do corpo. Mas você sabia que a hernia de disco pode ter uma origem emocional? Sim, emoções reprimidas em estresse podem se manifestar fisicamente na forma de dores na coluna. Estudos científicos mostram que o estresse crônico pode levar a tensões musculares e, eventualmente, a problemas como a hernia de disco. Quando experimentamos um choque conflituoso, a nossa mente entra em um estado de consciência aguda, muito alerta. O subconsciente capta todos os componentes associados à situação particular do conflito, como localização, tempo, clima, pessoas envolvidas, sons, cheiros. E se estamos em fase de cura e revivemos alguns desses elementos, o conflito pode instantaneamente ser reativado, agravando os sintomas. A coluna vertebral não é apenas a estrutura que nos mantém em pé, ela está interligada com todo o corpo. Então, problemas da coluna podem afetar a circulação, a respiração e até mesmo o funcionamento dos órgãos internos. É como se a coluna fosse a estrada principal que conecta todas as partes do nosso corpo. Então, minha gente, a coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo e qualquer problema nela pode ter repercussões em várias outras áreas. Por exemplo, uma hernia de disco na região lombar pode causar dor nas pernas e nos pés, enquanto
uma hérnia na região cervical pode causar dor nos braços e nas mãos. Além disso, a coluna protege a medula espinhal, que é a responsável por transmitir sinais entre o cérebro e o restante do corpo. A sincronização bioenergética, ela identifica interferências ou registros negativos de memória que possam estar impedindo o corpo de se recuperar. A técnica atualiza a memória do corpo para o momento presente, de tal forma que os traumas do passado não interfiram mais. Durante a sincronização bioenergética, trabalhamos para harmonizar e maximizar o potencial motor e cognitivo do paciente. Isso envolve a identificação e liberação de memórias somatoemocionais, que podem estar presas nos tecidos corporais. Carlos, o que quer dizer somatoemocionais? São doenças que produzem efeitos tanto no corpo como na mente. Vamos lembrar que as nossas células e os tecidos têm uma memória própria, que é construída a partir das nossas crenças e das experiências que temos ao longo da vida. Nessa memória ficam armazenados todos os acontecimentos bons e ruins. É como se a gente estivesse limpando os semáforos quebrados da cidade, permitindo que o tráfego de energia flua novamente de forma suave e eficiente. E aí, talvez, nessa hora, você pode estar se perguntando, né? Tratamentos terapêuticos funcionam realmente? Eles são dolorosos ou eles são seguros? Para quebrar essa objeção, eu vou pedir a ajuda do Sr. Ferreira. Diga aí quais são os benefícios de uma terapia que utiliza a sincronização bioenergética, Sr. Ferreira. Certo, Carlos. Vou citar 5 delas. 1. Eficácia. A sincronização bioenergética tem mostrado resultados positivos em muitos pacientes, proporcionando alívio rápido e duradouro. Estudos e observações clínicas demonstram que a técnica pode resolver problemas que medicamentos e outras terapias não conseguem. 2. Conforto. O método é não invasivo e indolor. Não há agulhas, cortes ou medicamentos envolvidos. É uma abordagem suave que respeita o ritmo natural do corpo. 3. Segurança. É uma técnica segura baseada em princípios naturais de cura do corpo. Não há riscos de efeitos colaterais adversos. 4. Rapidez. Muitos pacientes relatam melhora significativa após poucas sessões. A técnica trabalha diretamente na raiz do problema, proporcionando resultados mais rápidos. 5. Medo de piora. A técnica é projetada para melhorar a mobilidade e reduzir a dor, não para piorar. Trabalhamos com o corpo, não contra ele. Obrigado, Sr. Ferreira. Gente, uma coluna vertebral saudável é fundamental para o bem-estar geral. Ela melhora a postura, reduz as dores, aumenta a mobilidade e até melhora a qualidade do sono. Imagina viver sem dores, com mais energia e disposição para suas atividades diárias. Quando a coluna está alinhada e saudável, todo o corpo funciona melhor. Você se sente mais leve, mais flexível e mais capaz de enfrentar os desafios do dia a dia. Além disso, uma coluna saudável contribui para uma melhor circulação sanguínea, melhor digestão e até mesmo uma melhor respiração. Então, não espere mais para cuidar da sua coluna. Lembre-se, a saúde é o nosso bem mais precioso. Pense em como seria maravilhoso acordar sem dores, poder brincar com seus filhos, netos, praticar esportes e realizar as suas atividades diárias sem limitações. A sincronização bioenergética pode proporcionar tudo isso e muito mais. Se você deseja viver uma vida plena e sem dores, a sincronização bioenergética pode ser a solução que você procura. Acesse agora o site www.cabanco.com e agende a sua consulta para uma sessão de sincronização bioenergética. Não deixe para amanhã que você pode melhorar hoje. Agora, antes de voltar ao nosso tema de hoje, eu quero reiterar um assunto que abordamos mais profundamente no vídeo passado, que é a questão da psicomotricidade. A psicomotricidade é uma abordagem multidisciplinar que integra aspectos motores, emocionais, cognitivos e sociais do ser humano. O seu foco está na relação entre o corpo e a mente, considerando o movimento como uma expressão fundamental da personalidade e das emoções. E, de novo, eu reitero a importância disso, por quê? Porque muitos pais ignoram que o problema da coluna e a questão da psicomotricidade podem influenciar no aprendizado da criança. A coluna vertebral
sendo o eixo central do corpo, desempenha um papel crucial na psicomotricidade, porque qualquer disfunção nela pode afetar a postura, o equilíbrio e a coordenação motora. A psicomotricidade enfatiza a importância da qualidade relacional e da mediatização, buscando uma fluência tônica, ou seja, um tônus muscular equilibrado. A segurança gravitacional e também a organização prática, que é a capacidade de realizar movimentos coordenados. Problemas da coluna, como tensões musculares, desalinhamento, podem ser manifestações físicas de conflitos emocionais e psíquicos. A abordagem psicomotora, ela visa harmonizar essas dimensões, promovendo adaptação a novas situações e melhorando a qualidade de vida. Então, intervenções psicomotoras com a ajuda da sincronização bioenergética utilizam aí toques suaves para liberar tensões acumuladas na coluna e nos músculos, facilitando aí a recuperação e ampliação da consciência corporal. E dessa forma, a psicomotricidade não trata apenas os sintomas físicos, mas também aborda as causas emocionais e psicológicas subjacentes, proporcionando aí uma abordagem holística e integradora para a saúde e para o bem-estar. Vamos voltar ao nosso tema central. Lembra que a hernia de disco ocorre quando o material gelatinoso dentro de um disco da coluna vertebral se desloca, pressionando os nervos ao redor? Isso, é claro, pode causar uma dor intensa, pode causar fraqueza e até perda de movimento. Estima-se que cerca de 2 a 5% da população mundial sofra de hernia de disco a cada ano, tornando-se uma condição comum que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas. A etiologia, ou seja, a causa da hernia de disco, envolve fatores como envelhecimento, má postura, lesões e predisposição genética. Com o tempo, os discos intervertebrais podem se desgastar, levando ao rompimento. A ciência tem mostrado que a manutenção de uma boa saúde da coluna é crucial para prevenir essa condição. A hernia de disco pode ocorrer em qualquer parte da coluna vertebral, certo? Mas ela é mais comum nas regiões lombar e cervical. Essas áreas são mais propensas a desenvolver hérnias devido à sua maior mobilidade e ao fato de suportarem mais peso e mais pressão. Região lombar, parte inferior das costas. A hernia de disco lombar é a mais frequente, especialmente nos discos entre as vértebras L4 e L5 e L5 e a S1. Isso ocorre por quê? Porque a região lombar ela suporta a maior parte do peso do corpo e ela está envolvida em muitos movimentos diários, como se curvar, levantar objetos. Região cervical, aqui na área do pescoço. A hernia de disco cervical é bastante comum, afetando principalmente os discos entre as vértebras C5, C6 e C6 e C7. Esta área é altamente móvel, o que torna essa área suscetível a lesões, a desgastes. A região torácica, no meio das costas, ela é menos comumente afetada por hernia de disco devido à sua relativa estabilidade e menor mobilidade em comparação com as regiões lombar e cervical. Vamos imaginar que o nosso corpo é como uma máquina incrível, cheia de peças que precisam trabalhar juntas para tudo funcionar bem. Na medicina osteopática, que é uma área da saúde que estuda como o corpo se move e funciona, existe uma ideia muito importante. A estrutura do nosso corpo, ou seja, como ele é feito, e a função, como ele trabalha, estão sempre ligadas. Se uma parte do corpo muda de forma, isso vai afetar como ela funciona. E se a forma como ela funciona muda, isso pode alterar a estrutura. Por exemplo, pensa no elástico. Se você puxar muito e ele ficar esticado por muito tempo, ele pode perder a forma e não retornar mais como antes. O nosso corpo, se um músculo fica muito tenso ou encurtado, ele não consegue trabalhar direito. Isso pode fazer com que a gente se mova de um jeito diferente, causando desequilíbrio e até dor. Seu Ferreira, fala um pouquinho para a gente sobre o estresse. O estresse, Carlos, é como um vilão invisível que pode fazer nosso corpo se sentir mal. Quando estamos estressados, podemos usar nosso corpo de maneira errada, como sentar torto ou andar de um jeito estranho. Isso pode mudar a forma do nosso corpo, fazendo com que algumas partes fiquem rígidas ou doloridas. A sincronização
Bioenergética é uma técnica que ajuda o corpo a se sentir melhor, removendo o estresse e ajudando as partes do corpo a voltarem a trabalhar juntas como uma equipe. Ela ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a postura, fazendo com que a máquina do nosso corpo funcione bem de novo. Cientistas descobriram que quando estamos felizes e relaxados, nosso corpo funciona melhor. Estudos mostram que pessoas que cuidam bem da coluna e lidam com o estresse têm menos dores e se movimentam com mais facilidade. Por isso, é importante prestar atenção em como nos sentimos e cuidar do nosso corpo, para que ele possa nos ajudar a brincar, correr e fazer tudo o que gostamos sem problemas. Então, pessoal, a sincronização bioenergética oferece uma abordagem integrativa para tratar a hernia de disco, focando em restaurar o equilíbrio do corpo e aliviar o estresse e impede a recuperação natural. Agora, preste atenção, não tratar adequadamente a hernia de disco pode levar a complicações graves, como a dor crônica, danos permanentes aos nervos e perda de mobilidade. Por outro lado, tratar a condição de forma eficaz pode resultar numa vida livre de dores, com mais mobilidade e com mais qualidade de vida. A sincronização bioenergética pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo, ajudando o corpo a se recuperar naturalmente e prevenindo futuras ocorrências. Seu Ferreira, cite para a gente aí as vantagens da sincronização bioenergética. Certo, Carlos. Vamos lá. 1. Não invasiva. Evita cirurgias e procedimentos invasivos. 2. Alívio da dor. Reduz a dor ao liberar tensões musculares e corrigir desalinhamentos. 3. Melhora da mobilidade, aumenta a flexibilidade e a amplitude de movimento. 4. Equilíbrio energético. Restaura o fluxo normal de energia no corpo, promovendo a cura. 5. Redução do estresse. Ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade associados à dor crônica. 6. Prevenção de reincidências. Ao tratar a causa subjacente, diminui a chance de novos episódios. Muito bom. E quais seriam os riscos de não se tratar adequadamente a hernia de disco, seu Ferreira? São riscos muito sérios, Carlos. Dor crônica. Pode levar a uma dor persistente e debilitante. Perda de mobilidade. A condição pode piorar, limitando a capacidade de movimento. Complicações neurológicas. Pode causar danos permanentes aos nervos. Qualidade de vida. Afeta negativamente a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades diárias. Muito bem, seu Ferreira. Por que que quando falamos da coluna vertebral não tem como deixar de falar do sistema nervoso? Porque a coluna vertebral e o sistema nervoso estão intimamente conectados. A coluna vertebral protege a medula espinhal, que é uma parte crucial do sistema nervoso central. A medula espinhal é como uma estrada principal por onde passam os sinais elétricos que o cérebro envia e recebe para controlar o corpo. Ela transmite informações entre o cérebro e o resto do corpo, permitindo que você sinta, se mova e reaja ao ambiente. Quando falamos da coluna vertebral, estamos falando também da proteção e do suporte que ela oferece à medula espinhal. Se a coluna estiver danificada ou desalinhada, pode pressionar ou irritar os nervos que saem da medula espinhal, causando dor, fraqueza ou outros problemas em diferentes partes do corpo. Por isso, cuidar bem da coluna é essencial para garantir que o sistema nervoso funcione corretamente, ajudando você a se mover, sentir e pensar sem dificuldades. Muito bem. No campo da saúde, é importante estudar a causa fundamental de todas as doenças e o modo de agirmos em nós, no nosso ambiente, para manter uma harmonia tão perfeita quanto possível em todas as funções e em todos os órgãos do corpo. Certo, seu Ferreira? Certíssimo, Carlos. Pois bem, o ser humano ele tem dois sistemas nervosos. O sistema nervoso cérebro-espinal, para a parte material do seu ser, e o sistema nervoso autônomo, para a sua parte imaterial. Fala um pouquinho disso para nós, seu Ferreira. Falo sim, Carlos. O papel do sistema nervoso cerebroespinal é mais restrito, principalmente às funções do corpo físico. Ele está incumbido da execução de todos os atos do corpo que são voluntários. A nível anatômico, o sistema nervoso cerebroespinal é composto na realidade de dois sistemas. Um é o sistema nervoso central, com cérebro, cerebelo
bulbo raquidiano e a medula espinal. O outro é o sistema nervoso periférico, formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. A medula espinal e os nervos raquidianos transmitem aos músculos o impulso motriz necessário para a realização dos atos decididos pelo cérebro e conduzem dos órgãos dos sentidos o impulso sensitivo que permite ao cérebro ter ciência de que os atos foram devidamente executados. Carlos, percebe como está tudo interligado? Agora, é importante mencionar que aliviar a sensação de sofrimento pela redução da atividade das fibras sensitivas atua temporariamente sobre a dor, mas não sobre a causa que a produziu. Da mesma forma, estimular as partes do corpo com substâncias que excitam certas zonas cerebrais ou certas fibras motrizes pode oferecer uma sensação ilusória de vitalidade. Vale lembrar que a sincronização bioenergética, direcionada pelo terapeuta interno com a sua sabedoria biológica, vai até onde nenhum produto fabricado pelo homem é capaz de ir. Ok. Fale agora sobre o sistema nervoso autônomo. Vamos lá. O sistema nervoso autônomo tem duas divisões, a divisão parasimpática e a divisão simpática. A função da primeira é mais moderadora, ao passo que a da segunda é mais estimuladora. A divisão parasimpática só tem origem nos níveis craniano e sacro. Já a divisão simpática se apresenta sob a forma de um centro hipotalâmico situado acima da hipófise, a glândula pituitária, e de duas cadeias de gânglios situadas em ambos os lados da coluna vertebral. Cada cadeia ganglionar tem um certo número de gânglios simpáticos que estão em contato direto ou indireto com cada órgão do corpo, por intermédio de uma rede mais ou menos complexa de nervos simpáticos. As duas cadeias simpáticas estão ligadas à medula espinal por ramos comunicantes que partem dos gânglios simpáticos. Não há, portanto, separação entre os sistemas nervosos cerebroespinal e autônomo. O hipotálamo é o cérebro do sistema nervoso autônomo, mas ele não assume sozinho a direção desse sistema. Em seu trabalho, ele é auxiliado pelos centros psíquicos do corpo, especialmente pelas glândulas pituitária e pineal. Ok? Obrigado, Sr. Ferreira. Pessoal, o terapeuta interno sabe de cor e salteado tudo isso que o Sr. Ferreira acabou de dizer. Portanto, a gente pode confiar cegamente nessa sabedoria biológica. Vamos lá, Sr. Ferreira, retornando ao nosso tema central de hoje. Quais são os benefícios de uma vida sem hérnia de disco? Pois não, Carlos. Benefícios de uma vida sem hérnia de disco. Maior qualidade de vida. Sem dor, é possível desfrutar mais das atividades diárias. Melhor mobilidade. Aumenta a capacidade de se mover livremente e praticar exercícios. Saúde mental. Reduz o estresse e melhora o bem-estar emocional. Produtividade. Aumenta a capacidade de trabalhar e ser produtivo. Muito obrigado, Sr. Ferreira. Por hoje é só, viu? Em resumo, minha gente, a sincronização bioenergética é uma opção eficaz e segura para tratar a hernia de disco, proporcionando alívio da dor, melhora da mobilidade e uma melhor qualidade de vida sem os riscos associados a tratamentos invasivos. Ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, pratique os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Com certeza você conhece mais alguém que precisa urgentemente dessa poderosa técnica que é a sincronização bioenergética. A terapia do futuro no presente para você. Um forte abraço e a gente se vê em breve.